Padre Mário de Oliveira, muito obrigado por mais uma vez estar connosco e ter acedido ao nosso convite. A pergunta é esta: como é que surgiu a possibilidade de fazer este livro Fátima S.A.? Olha, nem eu contava voltar a este assunto de Fátima depois do livro Fátima Nunca Mais, editado em 1999. Não contava, mas depois disto tudo, e como se estava a aproximar os 100 anos das chamadas aparições de 1917, o santuário ofereceu-me de bandeja, o santuário de Fátima ofereceu-me de bandeja a mim e a todos os portugueses, uma documentação que chama Documentação Crítica de Fátima, em vários volumes, e que foram sucessivamente aparecendo, e que eu me dei ao trabalho de compulsar de trás para a frente, da frente para trás, nas notas, nas letras gordas, nas letras miudinhas, nas notas de pé de página, nos anexos e tal, e nem imagina as contradições que fui encontrar naqueles documentos oficiais do santuário. Um estudo feito pelo santuário, uma recolha e uma compilação crítica, em que colabora também a Universidade Católica Portuguesa. Portanto, tem, de certa maneira, o aval científico da Universidade, e nesse aspecto, quanto à documentação material, que será efetivamente bem analisada, porque hoje as universidades têm métodos e meios para poder ver se um documento é materialmente autêntico, se é da época em que diz que é, e nesse aspecto não me preocupa nada e certamente dou toda a confiança à Universidade Católica. O problema não está nisso, na materialidade do documento, está no conteúdo. E os conteúdos é que são absolutamente de horrorizar. Isto é, quem acredita nas chamadas aparições de 1917 não faz ideia do que a documentação histórica, e agora comprovadamente histórica, segundo a Universidade Católica, o que a documentação nos revela, cheio de contradições. Quer dizer, 1917... E Fátima, que as pessoas conhecem hoje a nível internacional, não está em 1917. Essa é uma Fátima. E depois há outra Fátima que que a gente vai pela documentação, começa a perceber que aparece a partir de 1935. E aí sim já se fala da Rússia, do problema dos males que a Rússia podia fazer ao mundo, etc. Porque a partir de 1935 já tinha havido a Revolução Bolchevique, a Revolução Soviética, mas em 1917, de maio a outubro, não tinha. Portanto, a Rússia de 1917, de maio a outubro, era a Rússia dos czares, que era uma Rússia cristã ortodoxa, portanto, digamos, parceira da Igreja Católica em Portugal. Embora na linha ortodoxa, mas verdadeiramente igreja. Portanto, eu esbarrei com isso e há que meter mãos. Eu que não contava mais voltar ao assunto, tive uma espécie de imperativo de consciência que me impôs: tens de voltar ao assunto porque és a pessoa mais preparada para o fazer, porque, por um lado, tens os conhecimentos da teologia como presbítero, e um presbítero que vive na trincheira, portanto, tem uma visão teológica muito diferente da institucional, porque é a mesma visão teológica de Jesus de Nazaré, e depois também é jornalista. E, portanto, eu, na minha dupla condição de presbítero e jornalista, é que estava em condições melhores de poder analisar aqueles documentos e fazer um texto. Ele demorou muito tempo. Gastei vários anos a fazer essa compulsão toda e a tomar os apontamentos e tal, depois a viajar no tempo para trás até 1917, para me enquadrar perfeitamente naquele ambiente em que as 3 crianças também viveram e os seus familiares e a população em geral. E, no fim desse trabalho todo, muito, muito exaustivo, em segredo, em total segredo, ninguém suspeitava que eu estava a fazer esse trabalho, o livro quase que me vai sair de jato, quase que me sai de jato, um capítulo após outro. A primeira parte tem 10 capítulos, a segunda parte chama-se Fátima 2, tem 4 capítulos, falta um total de 14 capítulos. E digamos, é um manancial, acho que é um livro fundamental para finalmente se entender todas as revelações à volta das aparições de Fátima.
O que é que encontrou nesses documentos? Inverdades, incongruências? O que é que foi concretamente? Desde logo porque os relatos de 1917, que são atribuídos ao pároco de Fátima, da altura, depois, pelos documentos, vai-se a ver, e nós lemos-los, quem não estiver atento às letras miudinhas e às notas de pé de página, lê-os na convicção de que está a ler uns documentos, umas narrativazinhas, uma espécie de apontamento de cada 13, depois de cada 13, desde maio a outubro, depois de cada 13. Mas se ler as notas, como eu li com toda a atenção todos os pormenores, é que percebe que afinal aquele documento que nos é apresentado como um documento do pároco de Fátima não é. Começa logo por aí. Não é. E acho que é estranho que a Universidade Católica deu o seu aval a uma cópia de um documento sem conhecer o original. Quer dizer, o original nunca apareceu. Porquê é que não apareceu? Se era do pároco de Fátima, tinha de estar no cartório da paróquia. Como é que o original nunca aparece, se é que há original, e é uma cópia de um tal outro clérigo, também lá de Orém, que é o Padre Lacerda. Ora, o Padre Lacerda é alguém muito empenhado também na implantação de Fátima, até fundou um jornal para implantar as aparições na opinião pública e, sobretudo, também porque queriam restaurar a Diocese de Leiria, porque ela tinha sido integrada no Patriarcado de Lisboa. E o clero andava desesperado, já tinha vários anos naquilo, e então queria a toda a força que fosse reconhecida de novo a Diocese. Nada melhor do que haver umas apariçõezinhas para ajudar, porque, olha, efetivamente, 100 anos depois, Leiria Fátima é muito mais importante que o Patriarcado de Lisboa. E, portanto, ele nesse aspecto tiver o olhão para o futuro. E depois também ainda andavam muito penalizados com a República, porque 7 anos antes tinha havido a proclamação da República. Em 1911 saiu a Lei da Separação da Igreja do Estado. A República nacionalizou a maior parte do património da Igreja. Então, os clérigos andavam furiosíssimos com a República, eram todos monárquicos, porque a Igreja é monárquica. É o poder absoluto de um só, que é o Papa. E então, eles furiosos, então assim, a primeira grande contradição que se apanha é de que, afinal, a gente está a ler uns relatos caricatos, porque não têm nenhum conteúdo, já lhe vou dizer, não têm assim nenhum conteúdo objetivo, mas está a lê-los como se fossem um texto do cartório do pároco, que afinal é uma cópia do Padre Lacerda, feita mais tarde, e a gente tem de acreditar no Padre Lacerda, aquele que teve o original na mão, que o copiou tal e qual, porque não havia fotocopiadoras na altura, portanto, que o copiou tal e qual. Mas o mínimo que se esperava para alguma fiabilidade destas coisas era que o próprio Padre Lacerda, se queria que aquilo viesse a fazer algum percurso, alguma credibilidade, tiver alguma credibilidade, deveria ter chamado, no mínimo, nem que fosse 3 ou 4 pessoas da sua confiança para jogarem com ele, mas nem isso fez, não se deu a esse cuidado. Portanto, os clérigos são a autoridade máxima. Aquilo que eles dizem é Deus que diz, e ele certamente, na convicção de que isso era assim, diz que teve o original na mão e copiou palavra por palavra, fielmente e tal. Como é que uma universidade se apoia numa coisa destas para lançar os volumes todos? Porque se tirar este, não há mais nada. Isso é, porventura, mais que suspeito. É super suspeito, e qualquer pessoa minimamente crítica percebe que é super suspeito, mas então... e depois, com a agravante, é que o pároco de Fátima, da altura, em 1917, em 1920, quer dizer, pouco mais de 2 anos, não foi, de outubro em diante foi 2 anos, de 2 anos, ele já está pároco noutra paróquia, muito dentro da Diocese, do que vem a ser o território da Diocese, mas muito longe de Fátima. Portanto, o pároco foi retirado precisamente no momento em que mais interessava investigar aquilo. Ora, se foi retirado porquê? E nos documentos percebe-se, as próprias testemunhas, às vezes, leigos e leigas, dizem que o pároco não acreditava muito naquilo. E depois também a mãe da Lúcia
A mãe da Lúcia, que é a mais velhinha, que tem na altura 10 anos, e que é a grande atriz deste teatrinho das aparições, ela, a mãe da Lúcia, é a primeira a dizer a todas as pessoas, e ficou assim, ela morreu nessa convicção de que a filha tinha mentido. Quer dizer, que a filha era muito mentirosa, que ninguém devia acreditar na sua filha, que ela como mãe conhecia muito bem. Ora, e a mãe dura muitos anos, sobreviveu ao próprio marido, mas o que é certo é que até à morte nunca acreditou que a filha te falasse verdade, que aquilo não tinha pés na cabeça. E por causa disso perderam os campos onde aquilo estava a aparecer. Portanto, é uma coisa terrível e a verdade é que eu sei como é que nós vamos agora tomar a sério uma coisa que se apoia numa cópia do Padre Lacerda. Padre Mário de Oliveira, como é que se faz um teatrinho de aparições? Ora, muito simples, e eu no nosso tempo estamos muito habituados a isso. As paróquias hoje todas fazem teatrinhos do Natal, todas fazem teatrinhos da Paixão, de Cristo, e eles dizem Cristo, não dizem Jesus, todos fazem teatrinhos. Portanto, as cenas, é levado à cena um presépio vivo, isso é uma cena teatral, portanto, uma encenaçãozinha que se pode fazer num palco, que se pode fazer no centro do templo paroquial, porque, enfim, é uma coisa para edificar, uma espécie de catequese viva, mas para analfabetos, porque para pessoas que saibam ler e escrever e saibam interpretar os textos, isso é inútil, porque a pessoa lê as narrativas e fica bem esclarecido. Isto é pensar mais numa população que tem dificuldade em ler qualquer texto e interpretá-lo. Portanto, e nesse aspecto, a instituição, a Igreja, há uma coisa que é a Igreja de que eu pertenço, e outra coisa é o sistema eclesiástico que eu não pertenço, ao sistema eclesiástico não, mas a Igreja tem algo que ver com Jesus, o sistema eclesiástico não, só tem que ver com o poder. E, portanto, eu distingo bem isso, e a minha consciência também distingue bem isso. E, portanto, ando muito sereno, vivo muito sereno e muito feliz, ao contrário da maior parte dos meus colegas clérigos que não têm a mesma felicidade que eu tenho, porque também a sua consciência deve-lhes pesar bastante. E então, o teatrinho aparece porque que a Igreja tem muito conhecimento de como são as mentes, como funcionam as mentes das populações. E as mentes das populações têm uma tendência muito grande ao menor esforço, seguem a lei do menor esforço. E, portanto, é preciso pôr-lhes a papinha feita e eles depois aceitam aquilo, engolem aquilo, já vai tudo masticadinho, engole, quase que nem tem sequer de mastigar, é só de engolir, porventura até se mete direto no estômago e pronto. E a pessoa anda depois assim um bocadinho alienada naquilo. Ora, isto é terrível porque não há pessoas crentes por convicção. Há pessoas crentes por tradição, por herança de família, por pressão do ambiente. São católicos em Portugal, mas seriam islamitas, seriam do Islão, se fossem muçulmanos. Portanto, seriam jihadistas se estivessem lá ligados ao Estado Islâmico. E agora até usar por aí a aderirem ao Estado Islâmico, enfim, para se entregarem àquelas causas e poderem ser heróis em pouco tempo, pensam que ficam para a história, mas só ficam para a história da vergonha. Mas, enfim, a malta mais nova, quando não tem uma consciência crítica, é um bocadinho isso que acontece. O teatrinho em Fátima também é um pouco na mesma coisa. Aquilo percebe-se bem que é uma montagem, uma encenaçãozinha. Olha, no primeiro, 13 de maio, em 13 de maio, não está mais ninguém senão as 3 crianças. Pronto, porque é a primeira vez e eles tinham de dizer que foi uma surpresa. Já andavam as crianças com o rebanhito lá nos tais terrenos dos pais da Lúcia e de repente diz depois a narrativa do tal Padre Lacerda que diz que viram bem uma coisa e que a senhora que pousou em cima da carrasqueira, o que era normal, 3 crianças daquele tempo, em 1917, sem haver luz elétrica em casa, nem nos caminhos, nem nada disso, estava um sol radiante de maio, e por aquela hora, por volta da 1 hora,
Então, as crianças, o que era normal, ao verem uma senhora toda reluzente e não sei o que, muito branca, que não, ao contrário do habitual, e pousada, empoleirada numa carrasqueira, numa árvore, fugissem a correr, fossem a correr chamar a mãe e o pai, porque estava, a carrasqueira dos campos deles estava lá com a senhora em cima. Quer dizer, isto era normal, não é? Uma criança de 10 anos tem que estar muito preparada previamente, para ficar sereníssima perante aquilo, achar aquilo tudo muito natural. Isto era num palco, numa encenação, só que o palco era ao campo, e não tinha espectadores. E, portanto, e depois põem-se a olhar para aquilo e a Lúcia adianta-se, que era a única que estava preparada para fazer as perguntas, adianta-se, que era a mais velhita, estava preparada para isso, pelo clero. E eu sei quem é o Cónigo Formiga, que fez o guião do teatrinho, fez os textos e depois também põe as respostas que são convenientes de dar. Mas isso está aprovado na documentação, eu não estou a inventar, está aprovado na documentação. E então, ler este livro vai esclarecer isso tudo. E então, a primeira pergunta, Vossa Mercê que me querem? Assim, sem mais, uma criança atrevidota, com 10 anos, em 1917, numa aldeia, na Serra, nunca tinha visto ninguém, não era da capital, e daquele tempo. Vossa Mercê que me querem? Posso dizer que me quer. E depois diz, bem, eu quero que venhais aqui 6 vezes, já está a mentir, porque não era 6 vezes, uma já estava, a primeira já estava ali, portanto era mais 5. Até no texto se enganaram, porque tinha de dizer mais 5 vezes e não 6, até outubro, e sempre neste mesmo dia, no dia do 13 do mês e à mesma hora. Ora bem, e no fim eu vou dizer o que quero. Quer dizer, ia andar ali a empalear até outubro, que era preciso preparar as coisas para uma coisa em grande em outubro. E então, e aí já ter muita gente. Ora bem, isto é tão clarinho aqui, salta tão bem deste livro, que as coisas são absolutamente evidentes. E depois, ela dá uma resposta que disse o que quer, só quer que vai dizer em outubro, e depois ela faz alguns pediditos, uns pedidozinhos sobre isto, pergunta se vou para o céu. E ela disse, tu vais. E a Jacinta, que era, ela preocupou-se logo com a Jacinta, que era mais novinha, na altura estava a acabar de fazer 7 anos de idade, tadinha da menina. E a Jacinta também vai, também. E o Francisco, que era do meio, tinha 8 anos. E o Francisco. E ela disse, o Francisco primeiro tem de rezar muitos terços. Primeiro tem de rezar muitos terços para ir para o céu. Quer dizer, como era rapaz, bem-se vê que ela não gostaria muito dos meninos, estava mais das meninas, se calhar era pedófila para as meninas, e portanto não para os meninos, e então esse tem de rezar muitos terços. Ora, é uma coisa pavorosa, porque se tinha de rezar muitos terços, devia ser o último a morrer, para ter tempo para rezar os terços todos. E é precisamente o primeiro que morre das 3 crianças. Logo em 1919, o Francisco morre da pneumónica. A senhora de Fátima não veio curá-lo da pneumónica, para que é que as populações vão para lá pedir milagres, quando o próprio vidente, que tinha de rezar muitos terços, não teve tempo para rezar muitos terços, morre em 1919 com a pneumónica, em 1920 morre a Jacinta, e a Lúcia, que pelos bichos ficou a saber em 1917 que ia assim, garantidamente para o céu, é que viveu tantos anos, quase chegava aos 100 anos, pôde rezar milhões de terços. Ela é que pôde rezar milhões de terços, pelos vistos já não precisava, porque estava com o céu garantido em 1917. Quer dizer, estas coisas não têm pés na cabeça, mas agora eu bem sei que estou a dizer isto, e isto não vai fazer com que Fátima vá ao charco, porque isto já se impôs tanto a nível turístico, o turismo internacional já tomou tanto conta disto, e acha isto um pagode tão grande, uma diversão tão grande, e que dá muito dinheiro a ganhar a muita gente, não só ao santuário e a Roma, ao Vaticano, mas também a muita gente do turismo, do universo do turismo internacional, e portanto as agências deliram com estas coisas, porque isto não tem nenhum conteúdo, não interpela nada, não interpela ninguém. E com uma agravante, é que era sempre aos dias 13 de maio ou outubro, só que chegou a agosto, é uma coisa surpreendente, nem eu sabia, e tinha já publicado Fátima Nunca Mais, só soube agora por esta documentação. Chega a outubro,
chega a agosto e o governador do Conselho de Ourenha, que era republicano, apareceu lá e disse, bom, eu hoje também quero ir ver essas coisas e tal, para ver se também acredito nisso. Mas desta vez vocês vão comigo, no carro comigo, vão-me levar até ao local e eu levo os meninos, as crianças. E as crianças lá, era o governador e o parco também estava à beira, e a mãe e os pais delas, e aceitaram perfeitamente que as crianças entrassem e o governador ia levá-las para lá também para assistir. Só que apanhou as crianças dentro do seu carro e foi chegar ao sítio que devia virar para lá, não virou, seguiu em frente e foi para a sua casa, em Vila Nova de Ourém, porque tinha crianças da mesma idade daquelas, e, portanto, depois lá, 2 dias, as crianças de Fátima a brincar com os seus filhinhos durante 2 dias. Deve ter sido os melhores 2 dias que aquelas 3 crianças de Fátima viveram, em casa do governador de Ourém, a brincar com os filhos dele. E, portanto, como não havia... Os 3 atores não estavam, sobretudo a atriz principal, que é que fazia as perguntas. Jacinta está sempre caladinho e o Francisco, ora vê, ora não vê, ora ouve, ora não ouve, parece que nunca ouve. E então veio a saber depois tudo pelo que a prima lhe conta. E portanto, estas coisas. No dia 13 estavam em casa, estavam em Ourém, na sede do Conselho, não tinham os atores, não houve teatrinho. E para depois, o mês de agosto não ficar vazio, o que é que faz o clero? Ora, é muito simples, já tinha improvisado uma cena de teatrinhos pós dias 13, aquilo falhou, mas então as milhares de pessoas já lá estavam, nos sítios para ver que não viam nada, só viam as crianças. E então, e a árvore. E fizeram uma aparição no dia 19 de agosto. Há um relato lá de Paulo Lacerda, da cópia de Paulo Lacerda, há um relato no dia 19 de agosto, que ao final da tarde apareceu à beira da eira dos pais da Lúcia. Nem sequer foi lá no mesmo sítio, portanto, foi fora do sítio e fora da data, e já sem ninguém outra vez. Quer dizer, nem a Lúcia teve cuidado de dizer assim, ó pai, ó mãe, vocês não acreditam nisso, venham correr ver que ela vai aparecer agora. Não, ficou só com os 3. Foi um teatro bem feito, com tanta gente a acreditar. Não foi um teatro bem feito, é um teatro muito mal feito, muito mal feito. Agora, pela documentação é que a gente vê que é muito mal feito. Agora, como é que aquilo se veio a impor? Primeiro, o 1917 nunca se teria imposto. Fátima, se fosse só isso, nunca se teria imposto. Isso lhe garanto a pé juntos. Nunca se teria imposto. Agora, como eles queriam restaurar a diocese, foi a primeira coisa que aconteceu. Depois daquilo, a diocese foi logo restaurada. Em 1920 já há bispo titular de Leiria. E por acaso foi um padre do Porto que se prestou a ser escolhido para bispo de Leiria para ir confirmar o teatrinho. É um padre que colabora, um padre do Porto, é da diocese do Porto. E depois a diocese do Porto vai ter um papelão muito grande para denegrir o governador. Porquê? E porquê é que é do Porto? Porque a Lúcia, que foi a que sobreviveu à pneumónica, os outros 2 foram-se embora, ela sobreviveu porque era assim mais velhita e também mais ruda, ela não fazia os sacrifícios que os primos faziam. Ela bebia a água, ela comia os alimentos, portanto não andava quase tísica como eles quando veio a pneumónica, que foi um berço de avias, foram logo. Frágeis como estavam, não tiveram a mínima resistência à doença, não aguentaram. Ora bem, a Lúcia não, era mais durona e, portanto, aguentou ali aquilo. E não teve problemas nenhum, nem esteve na cama que se saiba. E depois, com estas histórias, ela foi levada pelos 14 anitos, foi tirada à mãe, que o pai já tinha morrido, e se estivesse vivo se calhar não deixava, mas o clero e o bispo, o novo bispo, exigiu que a menina fosse tirada à mãe e viesse para um asilo no Porto, o asilo de Vilar, ali na rua de Vilar, à beira do Palácio do Porto. Ela viesse para ali, que eram umas freiras doroteias, mas ela tinha mãe, tinha família e com algumas possibilidades de viver, não era uma menina necessitada, não era órfã. E portanto a mãe chorou muito, mas roubaram-lhe a filha, e efetivamente roubaram-lhe a filha. Trouxeram-na à alta madrugada para a população não se aperceber de nada, e pronto, e encurralaram-na ali, e ela esteve ali vários anos sem poder dizer sequer o nome dela original, tinha de dizer um nome falso. Não. E nunca podia falar daquela história de Fátima.
Pronto, e ele esteve, depois foi transferida para as Doroteias da Galiza, de um convento da Galiza, e lá foi obrigada a fazer-se freira. Doroteia. Quer dizer, isto é tudo imposto, estragaram-lhe a vida por completo, aquela menina nunca ia ser freira. E então, as aparições impõem-se, porquê? De 1917, porque há este bispo que vai para lá, já com o papel, com a função de reconhecer aquilo. E depois destes documentos, e o livro revela, o fundamental dessa documentação, nesses documentos vê-se as pressões todas que o bispo faz ao cônego Formigão, que é o grande cérebro daquilo, as pressões todas que o bispo... Porque há aqui um capítulo em que publica a troca de correspondência entre os dois e faz tantas pressões para ele acabar o relatório sobre o qual o bispo se quer fundamentar para declarar a validade daquelas aparições, que então o cônego anda, mas o cônego estava aflito, porque há uma coisa que eles não podiam destruir. É que na cópia do Padre Lacerda de 1917, outubro, a Lúcia nunca disse que vê o sol a dançar. Ela disse, olha para o sol. Porquê? Porque ela diz que estava a ver muitas Nossas Senhoras lá, o Menino Jesus, e depois também Nosso Senhor já em grande, e depois o São José, e era o que ela estava a ver, não vê o sol a dançar. Ela via estas coisas do sol, puras alucinações. Ou nada, nem alucinações. É o relato que diz. Quem escreve põe lá isso. De resto, os olhos de uma menina não viam nada, não podia sequer olhar para o sol, ficava logo cega. Portanto, isto é a narrativa que diz. Quem escreve a narrativa faz as perguntas e também dá as respostas. E então, nessa altura, o cônego demorou muito a entregar o relatório porque ele estava com um problema terrível. É que em 13 de outubro, a Lúcia é posta a dizer que a guerra, a Primeira Guerra Mundial, onde estavam muitos soldados ali daquela zona também envolvidos, a guerra acaba hoje, 13 de outubro. A guerra acaba hoje. E, portanto, este hoje é que estava a atrapalhar o cônego Formigão. Por esta documentação crítica de Fátima se percebe. E então ele vai fazer 30 por uma linha para dar uma interpretação a esta afirmação, o hoje, porque a guerra só acabou oficialmente quase em 19. Portanto, o armistício foi já em 1919. E então, que foi assinado. A guerra acaba hoje. Que sentido tem este hoje? E nem queiram saber. E eu aí, essa parte, transcrevo toda neste livro. Portanto, as pessoas não precisam de ver a documentação, lá os volumes todos, porque aqui transcreve-se muitas partes dos documentos. E essa parte, as 6 interpretações que o cônego Formigão dá ao hoje, a gente fica absolutamente abismado. Quer dizer, bastaria isso. Mais o facto de ter falhado a aparição do dia 13 de agosto, foi transferida para 19, em privado, mais o facto do texto original que haveria no cartório e afinal não havia, e só existir a cópia do Padre Lacerda, e bastava para que Fátima morresse aí. Mas como veio o bispo, e depois com base finalmente no relatório, que ele, como fez aquelas 6 interpretações possíveis, aquilo parece que já passava. Esquece-se é que mais tarde ia haver um padre jornalista que ia olhar para aquilo com conhecimento de teologia e conhecimento da documentação e que ia dizer isto não pode ser. Isto é uma aberração interpretar o acaba hoje, a guerra acaba hoje, da forma como o cônego Formigão está aqui a dizer. E então a Fátima acaba por se impor porque o bispo, depois fundamentado no tal relatório, também reescrito por cônego Formigão, há uma comissão, mas quem é o relator é o cônego Formigão, é que faz o documento final. E com base nesse documento final, onde lá vai essas interpretações todas, o bispo, claro, estava ansioso por ter uma base para fazer, proclamou que aquilo aquelas coisinhas eram dignas de fé. Mas mesmo assim não passava. Quer dizer, nós não estávamos hoje a celebrar 100 anos de Fátima. Celebramos por causa da Fátima II, que aparece de 35 em diante, quando já estava a Lúcia Freira, à força, Doroteia, e é posta a escrever
as memórias, chamadas as memórias da irmã Lúcia, que são a segunda parte da documentação. E então, as memórias da irmã Lúcia são em que ela diz, dá uma versão só dela, muitos anos depois do que foi 13 de maio, 13 de outubro. Ela dá uma versão. Parece que mais tarde, e já freira, é que ela sabe melhor o que aconteceu em 17 do que em 17. Portanto, ela é prodigiosa. E depois tinha a terceira classe, mas as memórias estão escritas ali com um estilo literário, que não é brinquedo, uma perfeição literária. E, portanto, sem erros, sem gralhas, sem rasuras, sem nada. E, portanto, é uma coisa impressionante. Cada um teria de ser suficientemente copista para poder fazer aquilo. Mas, e depois quando estivesse com rasuras, inutilizar a folha e pôr outra. Pronto. Mas, o que é certo é que é esta segunda Fátima que se impõe. Porque o bispo tinha aprovado, mas mesmo assim não passava. Não tinha conteúdo. O conteúdo que vai resultar é o de 35 em diante até aos nossos dias. A parte final, mais tenebrosa de tudo, é precisamente, que neste livro se destaca muito na segunda parte, é o chamado segredo de Fátima, ou a terceira parte do segredo de Fátima. Se era um segredo, nunca se podia revelar a ninguém. E, portanto, como é que finalmente é revelado? É só nas memórias. Só nas memórias da irmã Lúcia é que aparece isso. E então, ela escreve por ordem, de certa maneira, por imposição do bispo. E, portanto, e ela diz mesmo, quer dizer, é posta a dizer que vai escrever em obediência ao bispo, porque o bispo é Deus para ela na terra, e, portanto, obedece a Deus na pessoa do bispo. E então, aí é que há uma versão nova de Fátima, inclusivamente até há uma versão nova, e vai haver segredo, até há uma versão nova, que nunca se falou em 17, de que antes até as 3 crianças já foram preparadinhas por um anjo que veio antes de 17 prepará-las para as aparições. Que isto é tudo da segunda parte. É tudo de 35 em diante. Portanto, das memórias da irmã Lúcia em 17 não se fala nem segredos, nem nada. Não há nada para dizer. Depois, como é que vai aparecer a chamada terceira parte do segredo? Porque o mundo andava todo a ficar aí em polvorosa com a passagem do milénio e não sei o quê. Se calhar ia ser uma coisa terrível e o Vaticano nem queria revelar e que não sei o quê. Então, aqui por este livro, percebe-se, com base na documentação, que essa terceira parte é toda forjada à medida dos desejos, das aspirações do Papa João Paulo II. Para ele ser o protagonista do segredo, depois do tiro da bala que apanhou e que quase o levou à morte, e que ele interpretou que foi uma mãozinha que desviou ao último instante a bala. Mas se desviou a bala, para ele não morrer, se ele não fosse para a clínica Gemelli, que estava logo ali ao lado, e ficou um andar todo por conta do Papa, e vieram logo os melhores especialistas do mundo para acompanhar. Se não tivesse havido isso, é evidente que a bala tinha levado tudo até ao fim. As mãos misteriosas são as dos médicos, as dos clínicos. Devia-se fazer essa justiça aos médicos. Não fizeram. Diz que foi a mãozinha da Nossa Senhora de Fátima que desviou. Só que se tivesse desviado, o que era belo era que a bala, o outro dava ao tiro, mas a bala vinha de ricochete. E, portanto, não entrava nele e vinha de ricochete. Claro que foi a partir daí, apesar da mãozinha misteriosa a ter desviado à última hora, entrou e fez muito mal para o resto da vida, e ele ficou completamente marcado por essa história, e até psicologicamente também, mas a partir daí já nunca mais se expôs a possíveis balas. Criou o Papa móvel à prova de bala, que este agora já não quer, que diz que não se importa que o matem, pronto, até acaba-lhe mais depressa aquela tortura de ser Papa. Portanto, porque aquilo é uma tortura muito grande. Ninguém se quer imaginar na pele de um homem que de repente é filho de mulher e de repente passa a ter funções de poder, e de poder absoluto.
e cercado de víboras por todos os lados, que aquilo, a Cúria Romana é um ninho de víboras, cercado de víboras por todos os lados. Ele era cardeal, mas nunca imaginou, se calhar, que ia encontrar aquilo ali. E até ele teve logo cuidado de não ir lá para o principal, e como no refeitório dos outros, que não vá aparecer a comida dele com alguma coisita, e ele vai-se mais... E este é um Papa diferente. Este é um Papa diferente, mas, quer dizer, individualmente, pessoalmente, é um homem por quem se nutre logo muita simpatia, mas depois tem aquilo que eu chamo de uma certa ingenuidade, porque ele pensa que muda a Igreja e não muda, portanto, que muda a instituição. A Igreja não tem que mudar. Quer dizer, a Igreja de Jesus, o movimento de Jesus, não é nada disto. O que ele tem é sistema eclesiástico. E, portanto, o sistema eclesiástico não muda. Quer dizer, mais depressa o liquida, e eu sei se não o liquidarão do ponto de vista físico, até porque tem a idade que tem, e a ter de fazer isso já o teriam feito. Não o liquidarão, mas liquidam-no a seguir à morte. E sabe como é que o liquidam a seguir à morte? Primeiro porque a Cúria pode escolher logo um Papa exatamente oposto a este. E, portanto, que vai repor tudo outra vez e tal. Foi como o João Paulo II, que tinha havido o Concílio Vaticano II, e ele meteu na gaveta e nunca mais falou do Concílio Vaticano II até hoje. E a Igreja está como se não tivesse havido o Concílio Vaticano II. O sistema eclesiástico está aí todo em força. Ora, o Vaticano era uma revolução interna da Igreja. Morreu com João Paulo II. E também era muito assim, muito mediático e tal, e ainda ajudou mais a enterrar o Concílio Vaticano II. E com este, e já o fizeram santo. Já está canonizado, João Paulo II, já está canonizado. Já é São João Paulo II. E depois, deste vão fazer o mesmo, portanto, ou vai logo alguém ao contrário dele, ou então, assim, fica ali um bocadinho a meio pau, mas vão a correr beatificá-lo e canonizá-lo, que é para fazer dele um ícone, que faz milagres, a quem as pessoas vão pedir muitas coisas, e que dá muito lucro outra vez ao Vaticano, porque um Papa deve fazer mais milagres, deve ter mais influência junto de Deus do que um leigo qualquer, ou uma freirita qualquer. E, portanto, tendo mais um santo e Papa, e logo o Papa Francisco, que até escolheu o nome Francisco, parece que já se quis canonizar antes, já havia o São Francisco, e ele, o Papa Francisco é ser como o Francisco de Assis. Só que o Francisco de Assis vivia nos Tugúrios, e ele vive naquele palação, naqueles jardins, naquela coisa. Eu sei que ele é muito desprendido individualmente, a nível pessoal. É muito desprendido daquilo, até os jesuítas generoso e tal. Mas o que é certo é que não disse, bom, eu como Papa declaro que isto tem de desaparecer. E portanto, eu vou ser Papa da Argentina. Quer dizer, escolheram-me para Papa, mas eu, digamos, a Cúria está onde eu estiver. E, portanto, e ele tem poderes absolutos. Portanto, é uma monarquia absoluta. Aliás, o sistema eclesiástico não pode ouvir falar em democracia. É uma monarquia absoluta. E depois com poder divino e infalível, que o Papa foi declarado infalível nas questões de fé e moral. E, portanto, é uma coisa impressionante. Daí que, se nós estivermos atentos a isto, percebemos que o Papa está a prestar um bom serviço à Cúria Romana, porque fez esquecer depressa os erros todos do tempo do Bento XVI e os escândalos todos financeiros da Cúria Romana, etc. Estavam a sair muitas coisas, muitas revelações cá para fora. Desde que entrou o Papa Francisco não há mais revelações nenhumas dos males todos da Cúria, pelo contrário, há uma mudança de nomes, de cadeiras e não sei o quê, e a gente pensa que isto está-se tudo a refazer, e não está. Quer dizer, foram selecionados aqueles que foram descobertos como tendo dado as fugas, são substituídos, mas a máfia mantém-se. Portanto, agora com gente mais convicta e mais firme de que os segredos são de manter. E não há. E de resto, nunca mais os jornais, os grandes meios de comunicação social do mundo falaram da Cúria Romana, porque só falam do Papa Francisco. Pronto. E ele é que é o mediático. Ajudou a distrair as atenções dos grandes média da Cúria Romana. Pronto, isto é um bom serviço que se presta a uma causa que é a Cúria Romana, que é, como eu digo, as máfias que existem em Itália, todas aprenderam com a máfia mãe, que é a Cúria Romana, é a máfia mãe, é a principal.